Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia. Venho falar de uma experiência que eu vivi com uma pessoa maravilhosa que me ensinou a como alfabetizar em apenas 8 horas. Isso me deixou impressionada. Nunca imaginei, com a experiência que eu tenho de vida em sala de aula, que fosse possível você alfabetizar com tanta tranquilidade e não sofrer durante um ano inteiro para conseguir fazer uma criança ler. Então eu quero com muito carinho aqui discorrer uma história que aconteceu comigo, minha filha e Carmela, que foi a instrutora e ensinou a Nicole a ler em 8 horas apenas. Então tudo iniciou quando eu estava trabalhando no Colégio Ateneu Dom Bosco. E aí ela precisou falar comigo porque o filho ia fazer uma apresentação musical e veio me pedir um tempo para que ele pudesse fazer as provas em outros horários. De repente começamos a conversar de alfabetização. Algo que eu já tinha experiência há muitos anos, já tinha seguido várias outras propostas, Montessori, Jean Piaget, silábico, e nunca conseguíamos alfabetizar com uma duração no mínimo de 6 a 8 meses, para que a criança conseguisse. E aí ela disse que fazia essa alfabetização em poucas horas, em poucos dias, e eu pedi para conhecer. E fui levando minha filha na casa dela. Durante 8 dias, eu levava a Nicole, que estava com 4 anos e meio mais ou menos, e elas duas sentavam em uma mesinha simples, de madeira, com um lápis de cor, livrinho de história e simplesmente umas letrinhas. Naquele momentinho as duas brincavam ali com as letrinhas, né? E Nicole ia juntando aquelas letrinhas, formando a palavrinha. 5 minutos, Nicole não queria mais saber de nada. Ela entregava um lápis para ela desenhar e uma folha em branco. E ela brincava. 15 minutinhos depois eu ia embora com a minha filha. 15 minutinhos depois. Demorava mais ou menos uns 4 a 5 dias. Retornava na casa dela, na verdade uma semana depois. Sentávamos de novo naquela mesinha simplória, gostosa de madeira, que elas duas ficavam novamente. A mesma situação, olhando as historinhas e começavam a montar palavrinhas de novo. Tinha uma sequência. E eu curiosa, ela apurada, porque eu estava lá, me vendo como uma pedagoga, e ela não se achava na competência de alfabetizar uma criança, e deu um banho na profissional, que estudava e demorava meses para fazer a turma aprender a ler. Aí, observando tudo isso, 8 aulas de 5 minutos. Nicole, de repente, começou a sair e fazer leituras nos outdoors que ela via. Comprei vários livrinhos literários, Nicole começava a ler esses livros na minha frente. Eu não acreditei no que eu vi. Falei para ela, agora precisa registrar, isso não pode perder. Nós estamos perdidos no ensinar. E de repente começou ela a trabalhar, já tem anos isso, né? Tentando colocar as coisas no lugar, tentando fazer com que o profissional, o pedagogo, o alfabetizador consiga ler o que está escrito ali. Apenas ler, porque está passo a passo, e praticar. Então essa proposta, ela não pode ficar perdida. Minha filha não tem dificuldade naquelas letras, tinham as dificuldades de RR
no som das palavras, das letras X, CH, quantas confusões para poder ensinar aquilo, quanto sofrimento em sala de aula as crianças passam e de repente, apenas 8 aulinhas, a criança sai alfabetizada. E com curto espaço de tempo, sem forçar, sem gastar tempo, sem gastar muita energia, mas pelo contrário, né? Brincando e tendo a satisfação de querer ler, que é o que a Nicole ficou. Então, o principal é levar a criança a querer continuar a estudar, não é ficar o tempo inteiro massificando e ensinando a ler, escrever, porque isso acontece num insight tão simples e ela está disposta a ensinar qualquer um. Depois da minha filha, segui ela com outras crianças que ela viu fazendo o mesmo trabalho e despertou a mesma coisa que despertou na Nicole. E a criança, então, ela pode ser alfabetizada desde nenezinha mesmo, porque ela está brincando com aquele material que vai futuramente fazê-la conhecer o mundo através das letras. Foi uma emoção isso. Engraçado que eu lembrei, emocionei. Foi um momento lindo, 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 lindo. Aí chega, gente.